Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a esta casa de Jesus, que nos acolhe sempre com muito amor, com muito carinho. Eu gosto sempre de lembrar que uma casa espírita é uma escola, é uma oficina e também um hospital. É sempre bom lembrar, porque na nossa jornada aqui a gente sempre vai precisar da casa para essas três situações, às vezes todas de uma vez, às vezes uma por vez. Ela é um hospital porque nós precisamos muitas vezes passar pelos tratamentos espirituais, porque todos nós somos passíveis de sofrer obsessão, seja direta ou indireta. É uma escola porque nós precisamos entender como se dá essa dinâmica da obsessão, precisamos entender como melhorar para evitar que esses quadros se repitam, que a gente possa identificá-los, que a gente entenda qual é o motivo de nós estarmos aqui, o que nós precisamos fazer para melhorar e evoluir. E é uma oficina porque ela oportuniza as pessoas a trabalharem na caridade, auxiliando aos nossos irmãos e auxiliando também a si próprio, né? Eu quero aqui só agradecer a todos sempre pelas contribuições, pelo auxílio que vocês dão à casa, porque é através da ajuda de cada um de vocês que a casa consegue manter as portas abertas, consegue continuar com os trabalhos e consegue também auxiliar na caridade. A gente sabe que nem todos às vezes podem praticar ali a caridade, por exemplo, na terça-feira, quando a gente sai para a entrega, né, dos alimentos aos nossos irmãos que estão em situação de moradia de rua. A gente sabe que todos nós temos compromissos, os horários às vezes não batem, mas eu sei que cada um ajuda como pode. E lembrando sempre que a caridade, ela não está somente na doação do material, do dinheiro, né? Mas a gente pode ajudar também de outras formas. A oração, por exemplo, é uma forma tão rica para auxiliar as pessoas, o próximo, e a gente às vezes não tem a dimensão do auxílio que a gente pode dar ao fazer uma prece. Se nós pudéssemos aqui enxergar com os olhos da alma, o momento em que uma prece é proferida e ela é direcionada à pessoa, o momento em que nós pedimos e essa prece é abraçada por um espírito de luz que se encarrega de auxiliar e atender aquela prece, talvez nós faríamos mais orações e mais preces. Mas ainda assim, fiquemos com a garantia, a convicção que os nossos irmãos da espiritualidade nos dão sobre a importância da prece. Que a gente possa recorrer mais à prece, seja para pedir e também para agradecer, porque todos nós, se olharmos hoje a nossa encarnação neste momento, no país em que nós estamos, porque precisamos estar, nas condições que se encontram, porque são favoráveis àquilo que precisamos passar. Se olharmos a pandemia, onde tantos dos nossos irmãos padeceram e foram embora, e hoje nós estamos aqui. Estamos aqui ainda lutando nesse caminho, então por quê? Nós temos que agradecer a Deus, agradecer pela oportunidade de ainda estarmos aqui, estarmos em convívio com os nossos irmãos, com aqueles que são mais próximos, agradecer por ainda estarmos nessa jornada evolutiva. Uma encarnação, para que ela aconteça, né, leva muito tempo, muito esforço e precisa ter um merecimento. Então aproveitemos a jornada para fazer a coisa certa, escolher o caminho correto, ainda que a porta seja estreita, o caminho seja difícil. Nós podemos ficar com as palavras do nosso Mestre Jesus, que já nos asseverava que teríamos realmente aflições, mas que tivéssemos coragem e bom ânimo, porque assim como ele venceu o mundo, nós também venceremos. Convido a todos para que a gente feche os olhos. E assim, o coração sereno, sentindo a energia que nos envolve aqui nesta casa de amor,
esta casa de Jesus. Vamos buscando a sintonia com os mentores que estão aqui ao nosso lado, os mentores da casa, esses espíritos de luz. Deixemos-nos nos envolver por essa energia de amor e vamos elevando o pensamento ao alto e buscando agradecer primeiramente a Deus, nosso Pai, Pai querido, justo, bom, que nos ama infinitamente. Agradecer pela bênção desta encarnação, pelas oportunidades que recebemos a todos os instantes de crescer, de aprender, de colocar em prova os conhecimentos adquiridos, de nos redimirmos dos erros do passado, de ajudar os nossos irmãos, de receber também o auxílio dos nossos irmãos da espiritualidade nessa jornada. Agradecer a Jesus, nosso mestre, modelo e guia, agradecer pelos ensinamentos, pelos exemplos que ele nos deixou, essa luz que ilumina a nossa jornada. E vamos ainda agradecendo aos mentores da casa que desde muito cedo prepararam este ambiente, esta casa, para que aqui pudéssemos ser acolhidos dessa forma que aqui estamos. Agradecer a presença dos irmãozinhos queridos que são trazidos aqui pela espiritualidade para este momento de palestra, de reflexão, de aprendizado. E vamos ainda pedindo à espiritualidade que envolva a palestrante desta noite, a nossa irmã Carol, que ela consiga aqui passar para nós tudo aquilo que ela se preparou, com muito carinho, com muito amor, que a gente consiga aqui absorver esses conhecimentos, colocá-los na nossa vida, na nossa jornada, e que nós nos esforcemos todos os dias para conhecer os ensinamentos de Jesus e praticá-los. E assim, com pensamento em Jesus, pensamento elevado, vamos iniciar esta noite de palestra fazendo a prece que o nosso irmão Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Assim seja, graças a Deus. Graças a Deus, uma boa palestra a todos. Boa noite a todos. Mais uma vez é um prazer estar aqui. Que Jesus nos envolva, nos traga muitas inspirações para sairmos daqui muito melhores do que aqui entramos. Na noite de hoje falaremos um pouco sobre Deus. Às vezes vem tantos temas, curiosos na doutrina, e hoje é um tema bem interessante. Deus. O que será que nos aproxima de Deus? Muitas vezes, na correria do nosso dia a dia, parece que quanto mais atribulações nós temos, quanto maior a correria, os problemas, nós vamos nos sentindo afastados de Deus. Quantas vezes nós esquecemos de fazer uma oração e passa um dia, uma semana, não é? Quantas semanas passam e falam, nossa, quanto tempo faz que eu não faço uma oração? E aí a gente vai se sentindo nesse afastamento de Deus. O que será que vai me aproximar de Deus? Em contrapartida, existem pessoas que parece que vivenciam todos os seus dias, todos os momentos ao lado de Deus, falando em Deus, com a gratidão por tudo que tem, agradecendo a Deus tudo que tem. E às vezes essas pessoas têm muito menos que nós, não é? E aí a gente olha para ela e fala assim, por que essa pessoa é tão próxima de Deus e eu às vezes me sinto tão afastada de Deus? É isso que nós vamos refletir hoje. Porém, para falarmos um pouco sobre Deus, precisamos conhecer um pouco de Deus, né? Quem é Deus? Uma das visões mais marcantes de Deus é essa visão antropomórfica, de que Deus
é igual a nós, né? Um homem ali. Eu, quando era criança, eu idealizava Deus, aquele senhorzinho que ficava sentado com um cajado na mão, e eu achava que ele tinha vários televisores ali, cada televisão era uma criança. A criança aprontava, Deus apertava o botão do castigo. Eu pensava que era assim, mas criança tudo bem, né? A gente deixa passar. O problema é que tem muito adulto que ainda acredita que Deus é o Senhor que está sentado ali com o cajado e que fica castigando os outros. Quando a gente começa a estudar, essa visão vai mudando. Levou-se muito tempo para a humanidade, que era uma humanidade politeísta, chegar nessa visão antropomórfica de que Deus é um único, né? O monoteísmo, né? Um único Deus semelhante a nós. Agora, para sairmos dessa visão antropomórfica, irmos para uma visão grandiosa, uma visão cósmica de Deus, já vai ser um passo gigantesco. E nós conseguiremos através do estudo. Conforme nós vamos estudando, raciocinando, vamos entendendo um pouco mais sobre Deus. E daí a pergunta, quem é Deus? Quando perguntamos isso, já caracteriza a nossa visão antropomórfica, né? Dada a importância do assunto, Kardec, no Livro dos Espíritos, primeira questão do Livro dos Espíritos, ele pergunta, que é Deus? Se ele falasse quem, ia ser mais... soa melhor, né? Mas que é Deus? Fica meio estranho. Na escola nós aprendemos a diferença do quem e do que. O quem, ele indica ele mostra a identificação. Quem foi Jesus? Jesus foi um judeu, filho de Maria, que morreu em Jerusalém, que criou, né, toda uma doutrina. Quem foi Jesus? Agora, quando perguntamos que é Jesus, o que já mostra a atividade. Que é Jesus? O criador do cristianismo, né? O Deus é a mesma coisa. Se Kardec perguntasse quem é Deus, ele estaria tendo essa visão antropomórfica. Ele não quis saber quem é Deus, quantos anos tem, qual a sua origem. Não, Kardec já saiu, já tinha uma outra visão muito maior. Kardec era inteligentíssimo, né? E ele pergunta que é Deus. E aí, ao perguntar que é Deus, ele já não coloca Deus como uma pessoa perto da gente, né? Ele já eleva um patamar dessa visão cósmica de Deus. E os espíritos respondem, dão essa visão muito boa. Os espíritos falam, Deus é inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. Deus é inteligência suprema, ou seja, não existe ninguém mais inteligente que Deus. Ninguém. Embora muitas pessoas acreditem ainda que são, né? Mas não existe. Causa primária de todas as coisas. Deus é o criador de tudo. Nada existia antes de Deus. Deus criou tudo. Só dessa resposta, dessa pergunta e dessa resposta, daria para a gente ficar um mês ali falando sobre isso. Não é esse, a gente vai dar só uma pincelada, né, para entrar no assunto, mas eu indico a todos vocês fazerem o estudo sistematizado da doutrina espírita, principalmente aqui do Livro dos Espíritos. Em todas as casas, eu estava até conversando com o Diego agora, todas as casas têm esse estudo, aqui nessa casa tem esse estudo, tem presencial, tem online, tem muitos cursos online, eu não posso sair, tem em qualquer lugar vocês vão achar. Na FEB tem, então é interessante nós fazermos um estudo aprofundado para entendermos melhor cada questão dessa. E aí, nós podemos resumir, a doutrina nos resume sobre Deus, dizendo que Deus é único, eterno, imutável, imaterial, soberanamente justo e bom, onipotente, ou seja, tudo ele pode, onipresente, está presente em todos os lugares, sendo a origem de toda a criação e das leis que regem o universo. Esse seria um resumo básico de tudo que a doutrina nos faz. Só isso é Deus. Nós ainda não temos a compreensão, nós ainda estamos engatinhando no nosso processo evolutivo. Então não conseguimos, os espíritos já falaram, nós não temos ainda a compreensão da grandiosidade de Deus. Mas nós sabemos que todo efeito tem uma causa.
tudo que acontece existe uma causa por trás. Como nós podemos entender um pouquinho de Deus? Observando a natureza perfeita, os planetas alinhados, um universo totalmente equilibrado. Se a gente mudar assim um tiquinho para cima, um tiquinho para baixo da pressão atmosférica, não dá, é impossível ter uma vida biológica em nosso planeta. Quem está regulando isso? Quem está calibrando isso? Não tem como ser um efeito qualquer, não tem como ser ao acaso, não é? A não ser que fosse uma inteligência suprema, algo muito mais grandioso do que a nossa capacidade momentânea de entender isso. Então, quando nós paramos e observamos a natureza, nós sentimos Deus. É tão gostoso aqui em Ubatuba, né? A gente senta ali na orla e fica vendo o mar, dá uma paz, nós nos sentimos próximos de Deus, estamos na natureza. É muito gostoso isso. Então, quando nós vemos esse universo inteiro, milhões de estrelas, milhões de pessoas, nós nos sentimos às vezes um grãozinho ali bem pequenininho. E aí a gente pergunta assim, se Deus cuida de tudo isso, será que Deus realmente consegue olhar para mim? Porque se fosse o senhorzinho da televisão, ele ia ficar zonzo de tanta gente, né? A gente com o celular à noite, a gente já não aguenta, imagina o senhorzinho lá. Então não tem como. Deus é grandioso, mas como que Deus faz para entender todos nós, para enxergar? Será que ele realmente sabe um pouquinho da gente? E não tem problema a gente se perguntar isso, né? Porque Kardec, que era Kardec, também perguntou isso. Na questão 963 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: Deus se ocupa com cada homem individualmente? Não é Deus muito grande, nós muito pequeninos, para que cada indivíduo em particular tenha a seus olhos alguma importância? E os espíritos superiores nos respondem: Deus se ocupa com todos os seres que criou, por mais pequeninos que sejam. Nada para a sua bondade é pequeno demais. Gente, olha que resposta maravilhosa que nós temos aqui, é um presente da espiritualidade. Porque sempre que a gente duvidar, basta lembrar dessa resposta. Deus se preocupa com todos, se ocupa de todos, por menor que possa parecer, Deus está ali se ocupando. Então, é muito importante essa afirmação para a gente, porque quantas vezes a gente não dá aquele passo para trás, não tem aquela dúvida, né? Os espíritos superiores, eles nos acalmam ali. Deus se ocupa com todos nós. Todo mundo está na lista dele. Assim como uma mãe, né? Qual é a mãe que mesmo o filho depois de casado, morando fora, a mãe também não está ali preocupada se está tudo bem, querendo saber como ele está, se ele está indo bem. Deus também se ocupa. Está o tempo inteiro olhando para cada um de nós. Mas como que ele faz isso, né? Como que ele consegue? E aí quando a gente pergunta isso, volta para a nossa visão antropomórfica. Porque Deus não é um senhorzinho como a gente que consegue olhar para todo mundo. Daí eu volto a falar para vocês a importância de estudar a doutrina. Na Gênese, no livro A Gênese, nos explica que é como se estivéssemos envolvidos num fluido divino. Então lá eles nos explicam que existe, assim como a ciência mostra que aqui onde a gente não está vendo nada, nesse ar, né, que não parece nada, passam ondas de rádio, mas nós não estamos vendo, né? Para as crianças eu tenho que falar que é o sinal do Wi-Fi, né? Eles entendem melhor. Nós não estamos vendo, mas está aqui. A Gênese também nos explica que existe um fluido divino que está permeando todo o universo, está em todos os lugares. Assim, qualquer pensamento, qualquer sentimento que qualquer pessoa tenha vai soar nesse fluido para Deus como soam as batidas de um sino. Vai soar, ele vai sentir, ele vai saber. Então, por menor que seja o meu pensamento, que eu acho, às vezes a pessoa que está do meu lado não sabe, mas Deus está sabendo, porque esse fluido está permeando todo o nosso universo. Ele está em tudo, em todos os lugares.
Por isso, tudo que nós fazemos, tudo que nós pensamos, a forma como nós vibramos, vai impactar nesse fluido. A nossa comunicação com os nossos interpessoal, né, com as pessoas ao nosso redor, vai impactar esse fluido. Deus está presente em tudo, Ele tem acesso a tudo, está onipresente em todos os lugares o tempo inteiro. E se Deus está em tudo, está também em nós. Deus está em nós. Nós é que muitas vezes bloqueamos esse contato. É que nem o WhatsApp, né? Se você desligar o seu celular, ninguém vai conseguir mandar mensagem. Então, às vezes, Deus está lá tentando te inspirar, tentando te motivar, mas nós, na nossa correria, por isso que a gente vai se sentindo afastado de Deus. Deus não está afastado de nós. Nós é que vamos bloqueando, porque ficamos enraizados aqui na matéria. Então, os nossos sentimentos, a nossa alegria, qualquer sensação vai impactar nesse fluido. Daí a importância de observarmos como estamos agindo, as nossas vibrações, com quais pessoas eu estou e a forma com que eu estou me relacionando, né? Porque imagina que eu estou o tempo inteiro em brigas, em guerras, isso vai impactar nesse fluido. Agora, ao mesmo tempo, se eu estou o tempo inteiro em orações, fazendo coisas boas, fazendo boas ações, contemplando a natureza, eu estou impactando positivamente nesse fluido. Então, Deus está em tudo. E aí, Kardec vai na questão 964 e pergunta assim: Deus tem leis que regulam as vossas ações. Kardec pergunta se Deus nos pune. Isso daí era a resposta, desculpa. Kardec pergunta se Deus nos pune, se Deus nos castiga. E eles respondem: Deus tem leis que regulam as vossas ações. Se as violais, a culpa é vossa. Quando o homem comete um excesso, Deus não faz um julgamento contra ele. Por exemplo, foi guloso, vou te punir, aí aperta o botão do castigo. Não existe isso, né? Mas Deus traça um limite. Ou seja, se eu estou comendo mal, se eu estou me alimentando de forma errada, e a gente sabe quando está, né? Deus traça um limite. Qual é esse limite? Eu passei desse limite, o que vai causar? Uma doença? Eu vou adoecer o meu corpo físico. E nós, teimosos que somos, né? Que nem crianças, né? Continuamos, mesmo doente, a fazer o errado. E aí é um outro limite que a gente passa. E o que vai acontecer? Chegamos até a morte do nosso corpo físico, que seria um suicídio indireto ali, né? Porque eu estou causando, eu passei do limite, passei do limite, passei do limite. Tem uma hora que essa punição que muitas vezes a gente fala, esse castigo de Deus, não é um castigo de Deus, eu agi errado, eu passei daquele limite, eu extrapolei. Então nunca adianta culpar a Deus. A doutrina é uma doutrina espírita que nos ensina que a responsabilidade está sempre conosco. É nossa responsabilidade, são as nossas ações, os nossos pensamentos, a minha forma de agir que vai causar tudo aquilo de errado que eu acho que está ao meu redor. Eu preciso parar e olhar o que eu estou fazendo de errado e o que eu preciso mudar. Então não adianta culpar a Deus. E a gente tem essa mania, né? Ou a gente culpa a Deus, ou a gente fala que é encosto. Ai, tá com encosto, vou no centro. Aí acha que vai chegar aqui, vai tomar um passe, vai sair o encosto e a vida vai melhorar. Não é a gente que está agindo errado, né? Às vezes tem ali um espírito do nosso lado e fala, eu não fiz nada, né? Ele até podia ser obsessor, faz essa daí, faz sozinha, não vou nem... Porque a gente vai agindo errado, a gente vai extrapolando os limites que Deus deu. E o que é o mal, né? A gente fala, o mal. O mal não é uma entidade, como muitos pensam. O mal é a falta do bem. Sempre que eu saio daquele limite das leis de Deus, eu começo a errar. E esse erro vai causar o mal, vai causar sofrimento, e esse sofrimento vai ter que causar lá na frente uma consequência, uma reparação. Então Deus, ele é muito mais justo, muito mais bondoso do que a gente pensa. Kardec, então, ele dá um exemplo dessa resposta, que é quando ele continua na questão 964, ele dá um exemplo sobre um pai que dá ao filho a educação e a instrução. Aí o pai chega e dá um campo para o filho. E ele fala assim, vou te dar esse campo. Aqui estão as regras do que você tem que seguir.
Aqui estão os instrumentos que você precisa para cultivar o seu campo. Se você seguir as minhas regras, de souber usar esses instrumentos, o seu campo vai ser fértil e você irá sobreviver. O que seriam essas regras que Kardec dá ali o exemplo? As leis de Deus. O que seria esse campo, essa oportunidade dessa encarnação que estamos tendo? E o que seriam os instrumentos que o Pai dá ali? A parte material. Primeiramente o nosso corpo físico, né, que é uma matéria, e depois os nossos recursos financeiros. Se nós soubermos usar o nosso corpo físico, os recursos financeiros que temos, seguindo as regras, as leis de Deus, durante esse nosso cultivo aqui, vai dar tudo certo. O problema é que a gente faz tudo ao contrário, né? E aí Kardec continua. Se o filho seguir as instruções do pai, seu campo produzirá em abundância e ele terá repouso em sua velhice. Mas, se o filho desprezar as regras, não tiver cuidado com os instrumentos, o campo nada produzirá e ele morrerá de fome. O pai explica isso e deixa o filho agir livremente. E isso é no exemplo de Kardec. Deus é assim mesmo que Deus age conosco. Né? Ele nos dá o campo, nos dá os instrumentos e deixa que a gente haja livremente. Mas Deus é ainda mais bondoso, porque enquanto a gente está ali no nosso campo, Ele envia bons espíritos para nos inspirarem. E a gente ainda assim fecha o nosso ouvido, né? E quer fazer tudo errado. Aí Deus, mais bondoso ainda, Ele dá depois uma nova oportunidade, um novo campo para quando a gente reencarna, ter uma nova oportunidade de reparar o que a gente fez errado no nosso campo lá atrás. Então vocês veem a bondade de Deus, né? É como se Deus chegasse para a gente e falasse assim, ó, eu te criei, eu te forneço tudo o que você precisa, te dou inteligência, te dou liberdade, faça como você quiser, do jeito que você quiser, no tempo que você quiser. Evolua, vá respeitando as minhas leis. Essa seria a mensagem de Deus para a gente. É fácil, só que a gente faz tudo errado, né? Não adianta nada, né? Parece fácil, né? Quando a gente está lá na erraticidade, a gente vai planejar a nossa encarnação, a gente tem um planejamento maravilhoso, a gente quer vir e ser a Madre Teresa. Eu vou fazer o bem, eu vou trabalhar, eu vou estudar, a gente chega aqui e faz tudo ao contrário. Foge do estudo, foge de um trabalho, né? Não quer, fica com egoísmo, querendo só acumular coisas para nós. Então, as nossas ações, por menores que sejam, elas estão registradas ali na nossa colheita, na nossa plantação ali, né? Então, a nossa colheita vai ser de acordo com o que a gente plantou. É de acordo com o que eu trabalhei no meu campo durante esse período que eu estou aqui. E essa recompensa vai ser boa ou vai ser ruim, vai depender de mim. Então não adianta eu querer culpar a Deus, né? Quando nos afastamos de Deus, é quando somos ingratos, quando não olhamos para isso, quando vivemos ali enraizados na matéria. Só que nós somos seres espirituais, essa é a nossa natureza. Eu gosto muito de ir no mar. Eu vou aqui, eu gosto muito de mergulhar no mar. Então, se eu vou na praia e mergulhar, que gostoso, né? Estou aproveitando. Só que aí eu não consigo ficar morando lá dentro. Não é da minha natureza. Ninguém consegue ficar morando dentro do mar. Eu preciso sair. Eu preciso voltar para a minha rotina, né? Para a minha vida. É a mesma coisa o espírito. O espírito é um ser espiritual. Lá é a nossa verdadeira casa. Quando a gente encarna aqui, eu posso adorar. Viver na matéria, fazer as coisas da matéria, né? Me esbanjar aqui na matéria, só que não é isso que eu vim fazer aqui. Eu preciso voltar para lá. E como que eu vou voltar para lá? Pior do que eu vim? Porque às vezes a gente vai acumulando mais coisa ainda. Eu preciso estar aqui, mas valorizar as coisas do espírito. Eu preciso agregar as coisas espirituais, cultivar valores para o meu espírito, para que eu volte para lá melhor. Esse é o nosso objetivo aqui. Então, se às vezes eu estou infeliz, não adianta eu querer buscar a felicidade em outros lugares. Aí eu venho na casa espírita, tomo passe no melhor, eu vou mudar de igreja, né? Vou para outro lugar. Não adianta, a felicidade, se não estiver comigo, onde eu estiver mudando de coisa, eu vou estar infeliz, não é? Porque está dentro de mim. Eu posso ir para Disney, tá todo mundo feliz na Disney, eu vou estar triste. Eu posso ter todos os recursos financeiros e não vou estar feliz.
não vai ser a matéria. Então, quanto mais presos na matéria, mais a gente vai causando sofrimento para nós mesmos. E eu vou trazer para vocês uma frase de um pensador que eu duvido que vocês já tenham visto uma frase desse pensador aqui, porque geralmente o pessoal passa sempre das mesmas pessoas, né? Esse daqui, ó, do Tiririca. E o Tiririca fala pra gente assim, ó: tentei fugir de mim, mas onde eu ia, eu estava. E o Tiririca não fala uma frase muito interessante? E é verdade, não adianta a gente fugir. Onde a gente estiver, vai estar os problemas junto. Vai estar todos os meus defeitos que eu preciso melhorar. Se eu não parar e olhar para mim, eu não vou conseguir melhorar. Eu vou fugir, eu posso comprar coisa, eu posso mudar de cidade, eu posso fazer o que for. Vou estar lá com a mesma pessoa que precisa de mudança. Então, eu sou responsável por tudo que me rodeia a existência. Tudo é responsabilidade minha. Se eu não estou feliz, eu preciso parar e pensar o que eu posso fazer, aonde que eu estou andando, por que lado que eu estou indo errado. Eu preciso modificar em mim. É assim como eu dei o exemplo da alimentação. Se eu estou me alimentando mal, eu estou doente. Por que eu estou doente? Eu vou fazer um trabalho para melhorar. Não vai melhorar, eu preciso melhorar a minha alimentação. Eu preciso começar a fazer uma caminhada. Eu preciso começar a trocar as besteiras que a gente vai vendo na internet por coisas boas para o meu espírito. Isso vai me acalmar. Isso vai melhorar. Eu preciso trazer estudo para mim. Então não adianta eu querer modificar as coisas ao meu redor se eu não modificar a mim mesmo. E a doutrina traz isso. Então precisamos valorizar esse progresso íntimo, essa parte interior, espiritual. Aí eu vou trazer um outro pensador agora de verdade, que é Pitágoras, que fala que a melhor maneira que o homem dispõe para se aperfeiçoar é aproximar-se de Deus. Então, se eu quero melhorar a mim mesma, eu preciso me aproximar de Deus. Mas o que me aproxima de Deus? Que é isso que a gente vai falar hoje, né? O que vai nos aproximar de Deus? Nós já entendemos que Deus não está distante. Ele não está lá do alto olhando para a gente. Deus está permeando tudo. Ele está em todos os lugares do universo. Qualquer pensamento que eu tenha, mesmo que a pessoa que está ao meu redor não enxergue o meu sofrimento, Deus está enxergando e está sabendo exatamente o que se passa comigo. Então nós já entendemos isso, que estamos envolvidos nesse fluido divino. E o que todo pai deseja do filho? Bons pensamentos, boas ações, boa conduta, não é? É isso que a gente olha para os nossos filhos e a gente deseja. Essa é a base para se aproximar de Deus. E começamos com o quê? Com a prece. A prece é a melhor forma de comunicarmos com Deus, né? É assim que a gente vai se elevar. A partir do momento que eu faço uma prece, eu me elevo. Eu abro a minha comunicação com os meus mentores para que eles possam nos inspirar coisas boas, para que eu possa ter aquelas ideias. Nossa, eu estava aqui desesperada, de repente veio uma ideia tão boa. Não é que veio a ideia, foi uma inspiração. Deus mandou ali seus filhos mais elevados que a gente para nos trazer boas ideias. A prece para agradecer. Qual é a melhor maneira de estar com Deus senão a gratidão? A gratidão é sorrir para Deus. A prece, Jesus já nos ensinou, não precisa falar boas palavras em voz alta, num lugar X. Não, eu posso fazer uma prece em qualquer lugar, no meu íntimo. E nós precisamos manter esse hábito da prece, porque nós vamos perdendo o hábito da prece no dia a dia. Ter o hábito de, quando acordar, fazer uma prece agradecendo o dia que vamos ter. Ter o hábito de, antes de dormir, fazer uma prece é importantíssimo, porque estaremos elevando, estaremos direcionando a nossa alma para ir para bons lugares, para se encontrar com bons espíritos. O tempo inteiro nós podemos estar em prece, e essa prece com certeza estará nos aproximando de Deus. O estudo, o aprendizado. Por que é importante? Porque nos ajuda a entender a natureza de Deus. Quando nós estudamos a doutrina espírita, nós começamos a raciocinar de forma diferente. É uma doutrina que abre a nossa visão diante da humanidade. Você começa a mudar você mesmo, mudar a forma como você fala com as pessoas. Então o estudo vai nos trazer as leis de Deus, vai nos trazer essa parte racional, essa fé raciocinada que a doutrina nos traz, é importantíssimo.
Não só no curso, mas pegar no dia a dia, ao invés de ver um noticiário ruim, né, aquelas fofocas que acontecem, abre um livro de estudos, assista uma palestra, é tão importante. O estudo agrega. A gente não perde nada com o estudo, só ganhamos, né? Quanto mais estudamos, mais nós vamos agregando ao nosso espírito. Então não tenhamos preguiça. A reforma íntima. A doutrina sempre fala, o que seria a reforma íntima? É aquilo lá que é a base para não chegarmos ali no tiririca. É parar e olhar para dentro de mim mesmo. Quais são os meus defeitos? Em que momentos eu estou sendo impaciente, egoísta? O que eu preciso fazer para mudar isso? Porque não adianta só eu ouvir coisas boas, eu fazer oração e não modificar a mim mesma. Eu preciso dessa modificação. Eu preciso começar a mudar. Às vezes parece que é uma coisa pequena. Ah, mas é uma coisinha tão pequena, só que é assim como o navio, sabe? Quando a gente muda um pouquinho na rota, a viagem no final não dá toda a diferença. É assim na nossa vida. Então, de pequenas em pequenas coisas, com certeza lá na frente estaremos muito melhores. Então vale a pena olhar e fazer essa reforma íntima. E por último, a caridade. Jesus já nos disse, fora da caridade não há salvação. Enquanto eu não colocar o que eu tenho de melhor em prática, não adianta nada. Não adianta eu ficar só orando que nem um monge lá e não fazer o bem para ninguém. Não adianta só eu ficar olhando o que eu tenho de defeito e não colocar as minhas coisas boas em prática. Não adianta só eu agregar estudo e não passar isso adiante. É colocar em prática. Então pegar o amor e colocar em prática. Ah, eu não tenho tempo de ajudar tal coisa. Você pode fazer a caridade em qualquer lugar, com qualquer pessoa que está ao seu redor. Porque muitas vezes a gente acha que a caridade é só você ir ajudar uma instituição e pronto. E no dia a dia a gente é egoísta, não cumprimenta ninguém, né? Então a caridade, às vezes um sorriso já é a caridade. Colocar o bem em prática, isso é a caridade. E aí Santo Agostinho nos diz, para se dirigirem a Deus só existe uma senha, a caridade. Mas não há caridade sem esquecimento das ofensas e das injúrias. Não há caridade com ódio no coração e sem perdão. Então, não tem como eu fazer a caridade se eu estiver com orgulho, se eu estiver com raiva. Eu preciso melhorar a mim, eu preciso melhorar essa vibração que sai de mim. Não, sem a caridade não há salvação, não é? Então, eu preciso da prece para pedir força para Deus, para eu conseguir o meu caminho. Eu preciso da reforma íntima. Tudo isso daí está ali na caridade. Eu preciso de tudo isso para conseguir fazer a caridade. E daí eu finalizo, então, com uma história. Qual o tamanho de Deus? O filho chega para o seu pai e fala assim, pai, qual o tamanho de Deus? E aí o pai fala assim, olha lá no céu aquele avião, que tamanho que ele é? Aí o menininho olha e fala assim, é muito pequenininho. Aí o pai pega o menino, leva lá no aeroporto, chega lá na pista, aquele Boeing parado lá e fala assim, e o tamanho desse avião? Aí o menino olha e fala, nossa, esse avião é gigante. E aí o pai fala assim, Deus é assim. O tamanho de Deus vai depender da distância que você estiver dele. Quanto mais próximo você estiver de Deus, maior ele será na sua vida. E essa é a história que nós devemos levar para a nossa vida. Não é Deus que se afasta de nós é que vamos fechando as portas, porque Ele está nos abraçando a todo instante. Deus está nos envolvendo de amor, de luz e desejando o nosso progresso a todo instante. Nós precisamos fazer a nossa parte. Nós precisamos semear coisas boas em nosso campo. Porque, assim como o Diego falou aqui no começo, para cada encarnação é uma luta lá na espiritualidade. Nunca mais teremos essa oportunidade que estamos tendo aqui de estarmos num corpo físico como esse, com essas pessoas que estão ao nosso redor. Nós precisamos valorizar. E isso não é só no final do campo que eu vou ver. Deus é tão bom que Ele nos dá a oportunidade de eu estou olhando que eu estou fazendo tudo errado, para tudo e faz tudo certo daqui por diante. Dá tempo de recuperar, dá tempo de nós olharmos e reconduzirmos a nossa rota a todo instante. Então, tenhamos a certeza de que Deus está conosco.
Vamos trazer mais Deus ao nosso dia. Vamos começar o hábito da oração, das boas leituras, começar a olhar o que estamos falando, os nossos hábitos do dia a dia para modificar a nós mesmos. Vamos começar a semear o nosso campo com boas ações, trazendo a caridade, parar e pensar, não é só você não ser uma pessoa má, é você fazer o bem. Eu preciso colocar em prática, eu preciso arregaçar as mangas e sair. A todo instante nós temos a oportunidade de fazer o bem, de praticar a caridade. E tenhamos a certeza de que Deus está em nós, Deus está querendo o nosso melhor, então vamos nos elevar e trazer Deus aos nossos dias. Eu agradeço a todos. Quem puder depois dar uma lida melhor nessas duas questões do Livro dos Espíritos, é bem interessante. E também fazer o estudo da doutrina. Tá? Muito obrigada a todos. Convido a todos, então, para fecharmos os nossos olhos. Elevados que já estamos, vamos mentalizando Jesus, nosso Mestre, que nos disse que estaria conosco onde estivesse 2 ou mais reunidos em seu nome. Mestre querido, esteja conosco, nos envolvendo, nos inspirando e nos amparando. Que possamos, Jesus, levar os teus ensinamentos aos nossos dias, a cada pensamento, a cada gesto, a cada palavra. Que possamos refletir a tua luz a todos que estiverem ao nosso redor. Que os ensinamentos que você nos deixa possam refletir a cada dia em nossas ações. Que possamos, Mestre, trilhar o teu caminho e levar a tua luz aos nossos lares e aos nossos familiares. Tenhamos todos uma noite muito tranquila, muito iluminada, e que Deus nos dispense em tua paz e teu amor. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Obrigada a todos.